Se você é bacharel em Direito e passa por algumas dificuldades aí na sua caminhada para o concurso público, eu quero que você entenda e quero que você adote um comportamento que eu adotei lá quando eu estava estudando para o concurso. O que fez muita diferença para mim. Sempre que você tem uma dificuldade, você pode encarar ela de duas maneiras. Essa dificuldade ela pode te destruir e essa dificuldade pode ser justamente a força que você precisa para se dedicar mais e mais e mais. A mesma situação ela pode derrubar ou ela pode te fazer subir. Eu estou falando de dificuldade financeira, por exemplo. Eu não tinha dinheiro, eu não sei qual é a sua situação, mas se for, diz para mim se faz sentido para você. Eu não tinha dinheiro, eu queria ter as coisas, eu conto até para os meus alunos que no meu primeiro curso, na primeira pós-graduação que eu fui fazer, se eu tomasse uma Coca-Cola no intervalo, eu não tinha como ir embora para casa, não tinha como pagar o metrô para ir embora para casa. Então, era tudo muito regrado. Para fazer essa pós-graduação, eu tinha vendido uma moto que eu tinha, então eu ia de metrô e tinha o dinheiro para pagar exatamente as 2, 3 primeiras parcelas dessa pós-graduação. Eram 18 meses, se eu não estou enganado, e eu não tinha o dinheiro para as demais, mas sabia que a providência divina viria ao caminho. Então, fiz minha inscrição, fui atrás de um desconto, depois consegui, acho que uns 15% de desconto nessa pós-graduação, mas eu tinha uma certeza que a coisa ia dar certo. Muitas vezes a gente não enxerga todo o caminho, mas você enxerga um passo ali na frente, sabe que você vai se dedicar, sabe que as coisas vão se ajeitar. Então, uma das dificuldades que eu tinha era justamente não ter dinheiro, mas não ter dinheiro era, para mim, uma força para que eu estudasse mais, para que eu me dedicasse mais. Então eu queria comprar uma camisa legal, queria ter um tênis de marca, eu queria ter uma camiseta de marca, eu queria ir para uma academia, eu nunca tinha malhado. Fora isso, eu passava por algumas situações complicadas, algumas humilhações, dentro de casa e fora de casa. Mas toda vez que eu ouvia algum tipo de humilhação, isso, óbvio que quando você está passando pela turbulência, né? Pela gritaria, pela humilhação, naquele momento é muito difícil. Mas isso sempre serviu de mecanismo para que eu tivesse força e nunca mais fosse ouvir aquele tipo de coisa. Então, você não vai passar em nada, você vai ser um mero advogadozinho e outras coisas nesse nível, daí para pior. Eu escutava bastante isso, por mais difícil que fosse, por mais raiva que eu ficasse, eu buscava nisso a força, aquela coisa ficava rodando no meu cérebro, mas eu buscava força nisso para me dedicar mais e mais. Então, se você passa por alguma situação que você entende que é muito difícil, é humilhante, seu filho às vezes te pede um presente, você não tem como dar, você quer fazer uma viagem, você não pode fazer, você quer, fura um pneu na rua, você não tem dinheiro para pagar o borracheiro. É justamente por essa situação que você tem que dedicar mais e mais e mais. E aí uma outra coisa que eu anotei eram coisas que eu queria. Então, por exemplo, eu queria um notebook, meu primeiro notebook eu tive que comprar no boleto em 24 vezes na FINAC, porque eu não tinha condição. Eu queria ter um carro, poxa, era muito difícil para mim conseguir um carro. Eu queria ter a minha casa. Então, justamente porque eu queria essas coisas, eu tinha mentalidade de me dedicar cada vez mais. Eu ainda não sabia que aquilo estava me forjando para alcançar o sucesso. No momento que passava pelo turbilhão, aquilo era muito difícil para mim. Então, eu sempre buscava me inspirar em algumas coisas, em algumas pessoas. Eu olhava o que elas tinham, o que elas faziam, não com um olhar de inveja, mas com um olhar de inspiração. Eu passava pelas casas aqui no Lago Sul, em Brasília, casas lindas, maravilhosas, e eu admirava aquilo. Eu me inspirava naquilo. Eu dizia para mim mesmo, um dia eu posso viver isso. E o concurso público, para mim, sempre foi a chave. Falei aqui no outro encontro, nunca teve um plano B. Tudo que eu fazia era para ganhar dinheiro para poder estudar para o concurso. Então, isso que eu estou te falando já faz parte de uma rotina de quem vai ser aprovado.